Eu demorei muito tempo pra falar de mim no singular na terapia, e você pode achar isso estranho, mas it is what it is. Hoje a gente vai falar sobre identidade e a percepção que nós construímos de nós mesmos. O drink de hoje é o Whisky Sour e a receita você encontra lá no Instagram @versoconvexo. Pra começar, não, eu não tenho transtorno dissociativo de identidade. Eu não acho que exista mais de uma pessoa dentro de mim. Mas por muito tempo lá, desde os meus 15 anos mais ou menos, eu falava de mim no plural na terapia. E fora dela também. Pra mim mesma eu era a gente faz, a gente pensa, quando a gente acha que, quando a gente faz alguma coisa, quase que instintivamente, porque como eu cheguei à conclusão mais tarde, eu tinha muita dificuldade em integrar todas as minhas partes e me enxergar como um ser de múltiplas facetas. Algo que todos nós somos no final das contas, né? A minha rigidez cognitiva e a imaturidade emocional faziam com que eu tivesse uma tendência a enxergar tudo como preto ou branco, com uma dificuldade absurda para aceitar as minhas nuances e as dos outros também. Entender que a Fernanda que sofreu X traumas e estava ferida era a mesma Fernanda que errou, que teve atitudes ruins com os outros e especialmente consigo mesma. E também a mesma Fernanda que por tantas vezes foi gentil, carinhosa, afetuosa, acertou em cheio em algumas decisões na vida e conseguiu cativar as pessoas que me cercam. Por isso, nós éramos muitas, quer dizer, eu era muitas. Costumo brincar que eu tinha dificuldade para integrar os meus divertidamente. E sim, como você pode imaginar, eu adorei o filme porque ele expressa exatamente a forma como eu sempre enxerguei o meu cérebro, consciência, enfim. Uma vez, voltando de viagem, eu e um ex meu discutimos no carro. E eu voltei o percurso inteiro absolutamente calada. Uma coisa que vocês já devem ter percebido que é rara pra cacete. Isso aqui tá muito bom, gente, eu não vou mentir não. E aí ele me perguntou o que é que eu tava pensando. E eu disse: a gente tá decidindo se deve acabar com tudo isso ou não. E ele: como assim a gente? Você nem perguntou o que eu acho? E eu virei e respondi: não, a gente, eu e você, não. Eu e todas as outras versões da Fernanda na minha cabeça. A gente tá decidindo o que faz com essa relação. Geralmente sobra pelo menos uma pra te defender, mas agora nenhuma delas quer te ver na minha frente. E mesmo na terapia, quando eu discutia sobre os efeitos de uma medicação que eu tava tomando, eu sempre me enxergava como um bando de Fernandas, sabe, numa grande sala de controle em volta de uma mesa decidindo o que fazer com a minha vida. Sempre tinha uma delas que tava meio que no comando de tudo, sabe? Até que vinha um armário musculoso de 2 metros de altura, agarrava a Fernanda no controle e ela ficava se debatendo. Só que por mais que ela se debatesse, ela não conseguia se soltar. E como nenhuma outra estava no comando, elas ficavam só assistindo e eu virava um poço de apatia. Até que uma outra Fernanda decidia assumir o controle da situação, era segurada pelo armário de 2 metros de novo, passava pela mesma frustração e eu continuava ali na merda. Ninguém nunca conseguia assumir o controle, então eu ficava basicamente 100% do tempo no piloto automático. Enquanto a capitã da vez era amarrada e as outras versões de mim ficavam simplesmente assistindo reféns daquela situação toda. Aquela medicação em particular realmente não me fez muito bem. Mas acho que hoje eu até que integro bem todas as minhas identidades. A do trauma, a boa, a ruim, enfim. Eu não saberia enumerar todas elas de cabeça agora, o que é um pouco irônico. Mas eu sou o tipo de pessoa que ainda tem dificuldade para integrar sentimentos. Eu sinto todos muito intensamente, mas geralmente um de cada vez. Ou só uma raiva que se transforma em ódio, uma alegria que se transforma em euforia, uma tristeza depressiva e por aí vai. Hoje eu sou muito menos volátil, mas pouco complexa no que diz respeito a sentir com nuances. A minha dificuldade de fazer essa integração por tanto tempo pode com certeza ser explicada pelo fato de que eu procurei por muito tempo manter excluídos ou rechaçados os meus traços e experiências que me causavam medo, angústia, vergonha. Só que aí tinha um problema, né? Eu sou todos eles e também as partes boas de mim de uma vez só, como todo mundo. Cada pequena parte nossa constitui um todo muito maior da nossa história e da nossa personalidade. E sem esse reconhecimento, era difícil entender quem eu era, e mais difícil ainda construir uma nova identidade. Algo que eu evitava a todo custo, porque eu tinha medo. Como diria Clarice Lispector, até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. A gente nunca sabe qual defeito que mantém o nosso edifício inteiro. Então esse foi e tem sido um processo doloroso, moroso e, claro, recompensador no final das contas. Porque não adianta você reconhecer essas questões, você precisa trabalhar sobre elas para que a mudança aconteça na sua vida. E eu sei, isso não é fácil, volta lá no episódio 3 porque a gente já conversou sobre isso antes. Só entender a raiz do problema não vai fazer com que ele suma magicamente, infelizmente.
Bancar a parte de nós que se sabota e que muitas vezes revela desejos autodestrutivos e nocivos não é fácil mesmo. Abraçar, afagar e acolher a parte de nós que foi ferida sem sentir vergonha dela, muito menos. E mesmo depois de 13 anos, eu ainda me esforço muitas vezes para manter todas as partes que integram o meu eu unidas e falar de mim no singular. E tudo bem, porque eu sei que essa é uma jornada longa. Eu não penso mais em quando e se eu vou chegar ao final dela. Eu muitas vezes falo pra minha psicóloga, alguns nirvanas eu não vou atingir nessa vida mesmo. Sigamos. Mas eu já melhorei muito. Tenho melhorado e quero continuar melhorando. A gente falou disso na semana passada, né? É preciso ter paciência com nós mesmos e dar tempo ao tempo. O que é um caralho, né? É um saco, mas é a vida. Até que hoje, na verdade, como uma boa pessoa de extremos que eu sou, eu tenho que tomar um certo cuidado para não acabar aceitando demais alguns lados nocivos meus e acabar caindo no mau caratismo ou na empáfia, sabe? E você, aceita os seus lados sombra com facilidade? Tenta guardar todos ou alguns deles na gaveta? Tem algum que você evita a todo custo enfrentar porque aquela ferida ainda tá aberta? Vai me contando que eu pego mais um drink pra gente. Criatura, você tá arranjando alguma coisa pra empurrar, né? Parar. Entender. Vamos lá, galera. Tá foda hoje, hein? Vamos lá, que eu tenho pouco tempo pra gravar hoje. Com que eu tivesse me entendendo. Sofreu estilos. Ah, não, vai se fuder, cara. Eu não consigo lembrar uma. Gente, eu escrevi esta porra deste texto 5 minutos atrás. Ah, por favor. Mano, não é possível. Essa. Caralho! Eu vou matar minha vizinha, será? Fiquem atentos. Próximo episódio eu te conto se ela tá viva ainda. Tarde de. Caralho, eu não consigo gravar nada dessa porra. Gente, qual é? Ah, hein? Calma lá, vamos lá.